por fim, falar sobre modelos de observação. O modelo de observação também é conhecido como modelo de sensor, modelo de medição. O que ele representa? A probabilidade de observar uma dada observação ZT, dado que o robô está na posição e orientação dados por XT, e o mapa é M, ou seja, quão provável é, conhecendo o mapa, conhecendo onde o robô está, de ele enxergar uma dada observação. Isso é diferente do que a gente viu lá no mapeamento. Lá a gente viu um modelo inverso de observação. Lá era a probabilidade de M dado XTZT, ou seja, dado que o robô está numa posição e observou Z, qual a ocupação do mapa, qual a chance de ser um obstáculo ou não. A gente usava isso para fazer o mapeamento. Aqui é o contrário, a gente tem um mapa e baseado no mapa a gente quer saber se o que o robô observou bate ou não com o mapa que a gente tem, com a pose que o robô está. Então, naquele exemplo que eu dei antes, do robozinho andando na frente lá no corredor, observando portas, isso aqui, essa distribuição em vermelho, era um modelo de observação. Nos dava qual a probabilidade de o robô observar uma porta, dado que ele está em cada uma dessas posições possíveis e o mapa é esse. Então, por exemplo, nesse ponto, 0.01. Aqui, 0.95, 0.60, 0.01, não tem nenhuma porta aqui. Então, isso é um modelo de observação. Tá? Ali é um exemplo simples, a gente vai usar para robôs com sensores de alcance, com laser, com sonar. Como que a gente vai fazer? Bom, um sensor como um laser, ele faz um scan de várias leituras. Por exemplo, pode ler 180 leituras, câmeras também, lê muitos valores. Então, geralmente no instante T, a gente tem várias observações. Um modelo de observação pode ser quebrado para cada uma dessas observações, então eu posso computar a probabilidade de cada uma dessas observações de forma independente e fazer o produto delas para ter a probabilidade, considerando tudo. E é isso que a gente faz. Então, por exemplo, para um laser que tem 180 leituras, a gente vai definir um modelo de observação para uma leitura. E aí depois multiplica para todas. Exemplo de um modelo para um laser, um sensor de alcance. Esse modelo definido lá no livro do Trum. Considerando que eu tenho um mapa aqui, que eu sei que eu tenho um objeto numa dada distância, há uma grande probabilidade de, se o robô fizer uma medição, de dar um valor próximo a essa distância. Existe essa região A que é a mais provável de medir. Por quê? Porque eu tenho um objeto ali. A região B, que é antes, ou seja, com uma distância mais curta do que onde eu tenho o objeto, é menos provável, mas há uma chance. Há uma chance por quê? Porque pode aparecer alguém na frente, pode ter um objeto que eu não previ na frente do outro. Então existe uma probabilidade, e quanto mais perto do robô, mais provável de pegar. Está mais perto do meu sensor. Então, isso aqui a gente compõe a probabilidade final usando também uma probabilidade aqui. Atrás do objeto, ou seja, vamos supor que eu não medi nada, mas medi uma distância num objeto além do que eu tinha no mapa. Significa que ou meu mapa estava errado, ou alguém mudou algo no mapa, ou o sensor falhou bizarramente e pegou uma distância um pouco maior que essa. Então é muito improvável que caia nessa região C. Mas a gente não vai deixar zero, porque pode acontecer uma falha dessas. E a região D é se supõe que deu uma falha total no meu sensor, deu uma reflexão, alguma coisa, eu não consegui medir, e aí ele vai me dar o alcance máximo.
Isso pode acontecer, é mais provável isso acontecer do que, por exemplo, dar uma medida além do meu mapa e menor do que o alcance máximo. Então essa região D é associada a falhas e tem que se considerar, né? Então, se a gente modela, né, um sensor laser, por exemplo, com isso aqui, como é que a gente computa essas probabilidades? Então, basicamente, vai se computar cada uma, tem uma componente para cada uma dessas regiões, e a probabilidade final é a composição dessas componentes. Qual a probabilidade de cair onde a gente tem um objeto no mapa? Então, essa seria a probabilidade de a leitura dar certo. Então, dado uma leitura ZT, a gente vai comparar o quanto ZT se aproxima de um ZT asterisco, onde ZT asterisco é a medição conforme o mapa, né? A medição esperada dado o mapa que a gente tem. Então, supondo que tem um mapa aqui, qual a medição esperada? Bom, tem que ver onde o robô está. O robô está nessa posição, qual é a distância do robô em linha reta até chegar nesse obstáculo? Sei lá, 3 metros. Então o ZT asterisco vai ser 3 metros. Compara ZT com ZT asterisco, tem uma variância aqui definida. Essa variância, né, a gente vai modelar. Né, isso aqui vem em função, né, do sensor. Coloca um valor e vê. Se ficou próximo vai dar um valor alto, se ficou longe vai cair para zero. Qual é o problema disso aqui? Né? Parece ser simples. O problema é computar esse ZT asterisco, né? Porque isso aqui tem que estimar uma distância de uma pose do robô até o obstáculo mais próximo. Isso não é trivial. Se o robô está numa mesma posição, mas numa orientação diferente, né, as distâncias mudam. Como se calcular isso, por exemplo, via, né, Ray Tracing, né? Vai ter que jogar o rastro ali em direção, se tu tem um mapa de grid, parte de um ponto, vai avançando célula a célula naquela direção até bater em um obstáculo. Então isso não é um método muito leve, né? E aí se a gente considerar que a cada instante o robô, por exemplo, pode fazer 180 leituras, e aí para cada orientação diferente que o robô está, cada posição e orientação diferente, vai ter que fazer, né, jogar cada uma dessas leituras no mapa e ver até onde bate a distância, e aí compara as distâncias com as leituras reais. Isso não é tão barato computacionalmente. A distribuição usada, né, é uma gaussiana, então aí tudo bem. Nada muito diferente do que a gente tem visto. Aqui está a fórmula da gaussiana. Aquilo era a região 1, região 2, né, referente a objetos inesperados que apareçam na frente do robô. Ou seja, eles não estavam no mapa, mas aparecem. E isso não é tão improvável. Essa aqui é simplesmente baseada na distância, né, do range medido em relação ao esperado. Então aqui notem que ele usa também o Z asterisco, ao mesmo de antes. Se espera que o objeto esteja aqui, mas se tiver em algo antes a gente vai ver. E ele basicamente a probabilidade é uma exponencial, né, que está caindo aqui em função dessa distância, né? Até essa função vai até o ponto ali, o ponto esperado, depois disso é zero, né? Então essa probabilidade aqui 2, né? Esse P short é só de zero até o ponto. 3 aqui a gente vai considerar de falhas, que é qual a probabilidade de ser ter ocorrido uma falha qualquer. Ela vai ser zero em todo o resto e 1 só lá no valor máximo, né? Ou seja, é a chance de cair aqui,
né? E a última é né, propor uma probabilidade para considerar erros totalmente inesperados, né? Que é aquilo que eu falei, por exemplo, de aparecer uma leitura depois do obstáculo esperado, mas antes da leitura máxima. É muito improvável, mas é por algum erro bizarro. Mas é preciso considerar. Como a gente não tem a menor ideia de como esse erro é modelado, né, um erro bizarro desse tipo é modelado, é uma distribuição uniforme, bem pequena, né, que vai, né, em todo o espaço de leituras que ele consegue. Então existe uma aleatoriedade básica. A probabilidade final é a composição dessas probabilidades, né, de todas elas, e eu posso ponderar cada uma delas, né? Isso aqui são parâmetros. Eu posso dizer, esse meu sensor tipo, ele dá muito erro de máximo aqui. É algum erro dele, sei lá. Eu posso aumentar o parâmetro aqui para dar erros, né, Zmax. Ou não, ele quase nunca dá esse tipo de erro, então baixa. Mesma coisa para esse aleatório. Pô, meu sensor é muito preciso, não vai dar erro nenhum desse tipo. Então o teu Z-range pode ser bem baixinho, ou, né, ou se não, pô, meu sensor é muito, tipo, é muito imprevisível, dá muito erro aleatório, ok, aumenta a chance de erros aleatórios. E isso é modelado aqui. Problemas desse modelo, né? Um deles é, né, essa falta de suavidade, né? Ele notem que é né, uma curva meio esquisita. Em ambientes que tem muitos obstáculos, muitos obstáculos pequenos, essa distribuição fica, né, nada suave. Pode acontecer, ou seja, tu move o robô um pouquinho para o lado, aí tu detecta um obstáculo pequeno que tinha ali, já dá um valor totalmente diferente se o robô tivesse uma posição para o lado. Então, um modelo que não é muito suave pode ser muito problemático na hora que tu estiver estimando a posição do robô, porque eu estimo a posição eu acho que o robô está na posição, sei lá, 10 em X e, não sei, 15 em Y. Mas se ele tivesse 10 em X e 15.2 em Y, já daria algo totalmente diferente. Como a gente está estimando onde o robô está, se a leitura der muito diferente, tipo, a aleatoriedades na hora de mover a estimativa e tal, pode fazer com que o filtro, né, não converja direito. Então é problemático um modelo que é muito, né, que não seja suave. Isso é problemático. Aqui ele inclusive fala, porque eu poderia usar um método de hill climbing, um método de, sei lá, seguir o gradiente do meu modelo de observação para tentar achar o estado mais provável, e aí ficaria preso num mínimo local ou coisa assim. Né? Por quê? Porque não é suave. Né? Então, esse é um dos problemas. O outro é a complexidade computacional. Né? Ou seja, para cada medida que eu quero, né, que eu quero avaliar, eu preciso ali fazer raycasting, eu preciso pegar no meu mapa, ver a posição que eu vou botar, posição, orientação, projetar um raio, ver onde bate, ou seja, achar o obstáculo mais próximo, e isso para uma leitura. Mas aí o robô tem 180, eu vou fazer para 180, isso a cada instante, e aí se torna muito pesado. Então, é um método bastante custoso. E pensa assim, então eu posso pré-computar em cada local do mapa qual é a distância que ele mediria, só que isso varia para x, y e θ, aí depende do meu grid que eu tenho, é muita memória que eu vou ter que armazenar e pré-computar. Então, dá para fazer? Dá, só que te gera um grid, seria, vamos supor, tu tem um grid, sei lá, 2.000 por 2.000 posições, né, XY, aí tu vamos supor, para orientação θ 0, computa em cada posição qual é a distância para o obstáculo mais próximo.
Isso seria uma, né, pré-computação. Aí depois computa para 0,5 de orientação, depois para 1 grau, 1,5, ou seja, sei lá, para 720 orientações diferentes. Então tu teria 720 grids de valores, né? Então, dependendo, né, da tua discretização, o negócio se torna impraticável. Então, pré-computar não ajuda muito, tu gasta muita memória, e computar durante o tempo de execução pode ser caro. Aí depende do problema. Uma alternativa, usar um método que não seja tão preciso, tá? Um método mais simplificado que evita fazer esse raycasting. Ou seja, em vez de pegar para cada ponto, projetar o raio e ver onde está o obstáculo mais próximo, ele simplesmente vai pegar em cada ponto, colocar o raio ali em cima e ver onde o ponto final bateu. Se o ponto final bateu no obstáculo ou não. Notem que isso não implica em projetar um raio, ou seja, avançar célula a célula até chegar no obstáculo. Isso basicamente é só pegar o último ponto e ver onde ele cai. Então, esse método faz isso. É um método muito utilizado, funciona bem, né, mas ele não é tão preciso, mas ele é bem suave. Então, a probabilidade de uma medição é proporcional à distância para o obstáculo mais próximo. Eu preciso computar a distância para o obstáculo mais próximo, isso sim. E isso eu posso pré-computar. Tá? Mas isso é tranquilo, né? Um grid, em cada posição eu vou ter a distância para o mais próximo, que é um valor. É diferente de ter 720 valores em cada posição. Né? Só que isso é independente de orientação. Aí a gente vai ver agora. O modelo é feito com gaussianas, o ruído. Né? Então, eu acho que tem um exemplo aqui. Né? Quero mostrar direto no exemplo. Né? Então aqui é uma geração de um campo de probabilidades, né? De likelihood. Ou seja, se o ambiente é assim, eu tenho um obstáculo aqui, um aqui, qual a probabilidade se eu jogar uma medida, sei lá, aqui, de ser um obstáculo? É proporcional a quão perto eu estou desse obstáculo. E aí, quão perto tem uma gaussiana aqui, baseado na distância que ele está do obstáculo, aqui também. Tá. Aí deixa eu voltar nesse ponto aqui que é interessante. É um modelo que não tem nenhuma, né, uma explicação física plausível. Tipo, faz sentido isso? Tipo, da onde veio? Porque o outro modelo faz. Esse aqui teve toda uma justificativa. Isso aqui é por causa de erro de sensor, isso aqui é porque é o esperado, isso aqui é porque pode ter obstáculos na frente. Então, ok, isso aqui tem uma explicação plausível. Esse aqui não tem. Esse aqui eu vou usar esse modelo, eu vou medir o ponto final só, e se cair perto de um obstáculo, eu dou uma probabilidade alta, se cair longe, eu dou uma probabilidade baixa. Tá? Então é um modelo inventado, mas que funciona. Né? Ele funciona bem na prática. Então, o que ele é problemático? Vamos supor que aqui no meio eu tivesse um obstáculo aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse. E aí eu medi 10 metros, caiu aqui. Aqui eu não tenho obstáculo, mas eu tenho um no meio do caminho. Como é que eu descobriria o que está no meio? Avançando célula a célula. Mas eu não vou fazer isso, eu vou olhar só a última. E a última não tem nada. Aí ele diz, bom, tudo bem, ótimo, essa medida que eu fiz é bem provável. Então tem esse problema. Agora, se o robô está aqui e mede essa distância, ele vai dizer, não, aqui tu deveria estar vendo um obstáculo, porque caiu num obstáculo. Mas o que está no meio do caminho ele ignora. Né? Mas geralmente funciona, né? Porque na grande maioria das vezes, os pontos vão cair ou vão cair em espaço livre, e sendo espaço livre, ou vão cair em obstáculo. É difícil passar por cima. Né? Então, desvantagens.
Ele não modela pessoas, objetos dinâmicos, nada desse tipo que causaria leituras curtas, tá? Ele vai ignorar. Então, ok. Trata sensores como se eles pudessem ver através de paredes, né? Porque é o que eu mostrei ali, ele checa só o ponto final, né? Não leva a incerteza do mapa em consideração, né? Ou seja, porque eu estou computando distância para obstáculo, né? Para gerar essa probabilidade. Então eu simplesmente em algum momento tenho que cortar o que é obstáculo, o que não é, calcular a distância para ele. Tudo bem. Mas é aquilo, mas a gente vai implementando isso, a gente vê que funciona. Na maioria das vezes vai funcionar. Né? Tu não vai dar uma leitura muito longe passando por cima de obstáculos, né? Porque antes de chegar nisso, ela já, né, vamos supor, o robô estava aqui, né, tinha um obstáculo aqui na frente. Ou em algum momento o robô vai subir em cima do obstáculo, aí a gente vê que está errado, e aí essa probabilidade vai dar zero, né, porque o robô está próximo de um obstáculo. Ou antes de chegar ele vai estar na distância certa para detectar o obstáculo. Então, na maioria das vezes, esse tipo de problema aqui não é tão crítico. Okay? Então é isso. Esses são dois modelos. Tá? A gente no grupo já desenvolveu outros. Tem vários modelos né, de observação. E claro, aí isso depende do sensor. Né? Mas o ideal é que modelos de observação sejam rápidos e suaves, né, que sejam robustos. E para esse caso, esse modelo aqui que analisa só né, o ponto final dos raios é bem interessante. Ok?